Em 1978, quando estava começando a sair do corpo de forma consciente, estive projetado em uma escola em uma cidade no mundo espiritual. Recordo-me de estar sentado no fundo de uma sala de aula, vendo crianças pequenas sentadas em carteiras escolares e olhando para frente, onde havia uma mulher de meia idade desenhando no quadro negro, que era verde. Ela era morena, tinha os cabelos pretos compridos e ondulados, presos atrás da nuca, e de repente se voltou para a turma, e ao me ver deu um gostoso sorriso. Reconheci minha avó materna, que desencarnou em 1972, aos 82 anos de idade. Havia desencarnado há 6 anos apenas, e já estava rejuvenescida e ensinando, trabalhando, em escola de uma cidade espiritual. Ela havia sido professora primária em vida, na Terra física. E voltou a ensinar novamente, com muita alegria e amor pelas crianças, como devia fazer em vida. Já trabalhei com um médico desencarnado, chamado Dr. Davi, que fazia cirurgias com facas, mas sem sangue, mesmo introduzindo a faca no corpo, e ele me disse que havia sido médico em sua última encarnação, nos Estados Unidos. Continuou sendo médico depois do desencarne. Trabalho com um psicólogo, no centro de cura do qual sou colaborador, que foi psicólogo também na última vida. Já estudei com cientista desencarnado, incorporado em médium. No centro em que trabalho, o chefe da segurança é um ex-guerreiro indígena. Ou seja, sua atividade no mundo espiritual hoje é de dar segurança ao trabalho, à casa, aproveitando toda a sua experiência como guerreiro. Ele conhece as técnicas de combate, e sabe nos proteger das tentativas de invasão espiritual, que são constantes. Há artes também no mundo espiritual. Há pintores, escultores, músicos, atores, etc. Há muito lazer nas cidades espirituais. Mas apenas de forma saudável. Há peças de teatro, há cinema, há shows musicais, há apresentação de dança, etc. Já participei de inúmeras festas no mundo espiritual, projetado, quando ouvi música, vi gente dançando, e havia comida, e já cheguei a comer, estando fora do corpo, projetado, e senti nitidamente o sabor dos alimentos. Já fui ao cinema algumas vezes no mundo espiritual, e recentemente tive uma experiência de longa lembrança de ter assistido a um filme em uma cidade no mundo espiritual. Estava bastante consciente durante todo o filme, e depois ainda saí e fiquei comentando o filme por algum tempo com meu filho caçula, que estava comigo, também projetado. Artistas de todos os tipos continuam criando no mundo espiritual. Pintores continuam pintando, e inclusive alguns fazem pintura através de médiums, as chamadas pinturas mediúnicas. Atores continuam encenando peças. Músicos continuam compondo e tocando. Em 1985 um espírito amigo me disse que John Lennon continuava compondo em uma cidade espiritual. Como ainda há muitos espíritos voltados para o crime no mundo espiritual, há enorme necessidade de segurança, de soldados experientes para proteger as cidades e postos de socorro que ficam mais perto do umbral, bem como para proteger as casas de trabalho na Terra voltadas para o bem, como centros espíritas, os centros espiritualistas, igrejas, etc. Há muitos soldados no mundo espiritual, que alguns chamam de guardiões. Já estive várias vezes projetado, desdobrado, em quartéis no mundo espiritual, onde trabalham desde soldados a generais, com patentes, com hierarquia, com disciplina, etc., visando dar combate às forças do mal, que não se cansam de trabalhar contra o bem da humanidade. Bons policiais e bons militares são muito utilizados em todo o processo de segurança de instituições terrestres e da humanidade como um todo. Diante de todo esse quadro, não devemos viver pensando em nos aposentar da vida após a morte física. Não existe descanso eterno, graças a Deus. Isso seria pior do que a morte, ou seria a própria morte.
Pense que você continuará a trabalhar no mundo espiritual, o mundo original, quando a ele retornar, mas que trabalhará fazendo o que gosta, fazendo coisas com as quais se afina. Não trabalhará mais pensando no salário, ou em dinheiro, em comissões, em honorários, etc. Não trabalhará apenas para sobreviver, mas trabalhará para se sentir útil, e para ser feliz. No outro mundo, o verdadeiramente real, você continuará trabalhando, mesmo que mude de profissão, ou voltará a trabalhar, se estava aposentado quando deixou o corpo físico pela porta da chamada morte, que não extingue a mente, a consciência, nem a vida. Passe a ter outra visão sobre o trabalho, e prepare-se para a profissão que gostará de ter quando voltar para o mundo espiritual. Capítulo 7. O estudo no mundo espiritual. Ainda dentro daquela mesma linha de raciocínio utilizada no capítulo sobre o trabalho no mundo espiritual, deixar de estudar, ou não mais estudar nada eternamente, depois da morte, seria um grande sofrimento, e um grande suplício para aqueles que efetivamente gostam de estudar. Tiro isso por minha esposa, que se formou primeiro em Sociologia, depois se formou em Psicologia, ao mesmo tempo em que fazia a especialização e em seguida mestrado, e depois de formada em Psicologia iniciou logo o doutorado. Ela adora estudar. Vai morrer estudando. E vai, certamente, continuar estudando no outro mundo. Isso para ela será um imenso prazer, não um sofrimento. No mundo, há pessoas que estudam com prazer, porque gostam, e há também pessoas que estudam apenas porque são forçadas a estudar, por necessidade e obrigação. Nosso modelo de educação nem sempre é atraente. No Brasil, por exemplo, estudamos durante muitos anos muitas coisas que jamais utilizaremos em nossa vida, a exemplo de grande parte do conteúdo de matemática, como álgebra, trigonometria, etc., bem como muita coisa de física e química. São justamente essas três matérias, no Brasil, as que mais reprovam e mais afastam os adolescentes e jovens das escolas. Na matemática, por exemplo, na vida diária, apenas usamos as 4 operações básicas, que são somar, subtrair, dividir e multiplicar, e temos hoje calculadoras nas lojas, em casa, no computador e até no celular para fazer essas operações. De vez em quando usamos a regra de 3 simples e cálculo de área ou perímetro, quando vamos pintar a casa ou trocar o piso, mas os profissionais pintores e pedreiros fazem normalmente esses cálculos, e possuem calculadora. Da física e da química, praticamente quase nada usamos na vida diária. Essas 3 matérias afugentam as pessoas do estudo. Penso, já há algum tempo, que nosso modelo de educação escolar deveria ser revisto, e retirado todo o conteúdo que não será usado na vida diária das pessoas, e que devem ser acrescentadas ao currículo escolar disciplinas outras que sejam mais úteis, como, por exemplo, tecnologia moderna, para ensinar as crianças desde cedo a utilizar as máquinas hoje existentes nas ruas, nos shoppings, em casa, etc. Precisamos tornar o estudo mais atraente para as pessoas. Algumas pessoas já me fizeram essa pergunta: no mundo espiritual continuamos a estudar? Minha resposta tem sido sempre a mesma, positiva, sim, sem dúvida alguma. Por quê? Para quê? Porque o conhecimento é infinito, a vida do espírito é imortal, a evolução é eterna, e então o aprendizado é permanente, constante, sem fim. Na Terra, enquanto encarnados, aprendemos muito pouco em uma só vida, pois não há tempo para aprender todo o conteúdo científico já produzido pela humanidade. Mesmo em muitas vidas, no pouco tempo em que passamos no mundo material, não conseguimos aprender tudo. Eu mesmo, por exemplo, gostaria de estudar medicina, psicologia, filosofia, história, antropologia, e várias outras coisas, mas já estou com 52 anos. Assim, enquanto estiver trabalhando como juiz, não haverá condições de estudar todas essas coisas. Todavia,
tendo certeza de minha sobrevivência após a morte do corpo de carne, e sabendo que há no mundo espiritual escolas de tudo que se pode imaginar, mas sempre de coisas boas e úteis, certamente logo estarei estudando alguma coisa de que gosto, talvez psicologia ou medicina, a princípio. Ao desencarnar, se ainda não estiver aposentado como juiz, estarei desempregado no outro mundo, pois não existem lides trabalhistas no mundo espiritual, que demande a minha intervenção como juiz do trabalho. Mesmo que ainda existam essas lides, o que não acredito no momento, não gostaria mais de continuar com essa tarefa social, estando já cansado das brigas horríveis entre patrões e empregados. Vejo-me no futuro, no mundo espiritual, como psicólogo ou médico. Tenho planos para a vida após a morte. Quero em pouco tempo estar já matriculado em universidade de psicologia ou medicina em alguma cidade espiritual, ou seja, em uma das duas áreas de maior interesse para mim no momento, e que me permitirão trabalhar concretamente no mundo espiritual, pois nos próximos séculos ainda haverá muita demanda de atendimento nessas duas áreas de saúde. Os espíritos desencarnados estudam, e muito, cada um dentro de sua área de maior interesse. Há no mundo espiritual escolas para crianças, como aquela citada anteriormente, onde encontrei minha avó materna ensinando. Há escolas para adolescentes e jovens, e também universidades diversas, alcançando praticamente todas as áreas do saber. Já estive projetado em escola de astronomia, onde vi imagens holográficas representando nosso sistema solar. Fantásticos os recursos tecnológicos utilizados na educação nas escolas do mundo espiritual. Em diversas obras mediúnicas, psicografadas, são descritas escolas em cidades espirituais. Em reuniões mediúnicas, muitas e muitas vezes ouvi falar em escolas de todos os tipos, para onde são encaminhados espíritos desencarnados, inclusive, inicialmente, para melhor esclarecimento sobre a morte, sobre o desencarne, e para ajudar na sua compreensão e posterior adaptação do espírito recém-desencarnado ao novo mundo e à nova vida. Quem gosta de estudar encontrará no mundo espiritual um campo muito fértil para o seu desenvolvimento sem fim. Um médico encontrará no mundo espiritual, nas escolas diversas, sempre novos cursos avançados para aperfeiçoamento e aprendizado de técnicas, e até em cidades espirituais em outros planetas o espírito pode ir estudar, como aconteceu com um espírito amigo de nossa casa de trabalho, que se afastou por um ano, tendo ido, segundo ele, fazer curso em cidade espiritual em outro planeta. Esse médico desencarnado, que já utilizava técnicas muito avançadas de cirurgia no duplo etérico e também no corpo espiritual, com resultados maravilhosos, nos relatou que o que ele aprendeu no outro planeta somente será usado na Terra, no mundo material, daqui a 100 anos. Isso mostra como o mundo espiritual está muito mais avançado do que o mundo material em ciência e tecnologia. Um estudante de história, no mundo espiritual, terá oportunidades fantásticas de conhecer toda a história da humanidade, assistindo filmes feitos em épocas remotas, e que não existem em nossa dimensão física. A regressão de memória, feita com grande facilidade por peritos no mundo espiritual, nos dá uma possibilidade maravilhosa de conhecer o nosso passado, o que também representa uma boa oportunidade de estudo de história, pessoal e global. Os entusiastas dos estudos de física e química, no mundo espiritual, têm um manancial espetacular de visualização da matéria por dentro, muito além dos nossos microscópios eletrônicos e mesmo dos aceleradores de partículas. Da mesma forma, a biologia e a botânica, com todas as possibilidades de ver as células por dentro, de analisar as plantas e os animais por dentro. Os geógrafos, que podem se deslocar voando, ou por meio de aeronaves rápidas, por todo o planeta, sem limites de espaço, sem as fronteiras políticas e sem as suas limitações e entraves. Os geólogos, da mesma forma,
podendo estudar todo o globo, tanto na dimensão física quanto na dimensão chamada espiritual, com todas as suas especificidades. Arqueólogos desencarnados podem entrar em todos os túmulos e ruínas antigas do mundo físico, sem medo de desabamento, sem medo de contaminação por bactéria, e sem precisar da autorização dos políticos locais. Pesquisadores de todas as áreas do saber humano encontram um campo vasto para estudos e pesquisas, tendo à sua disposição todo o equipamento e material necessário, com laboratórios bem montados, e sem os problemas financeiros típicos das universidades da Terra, que muitas vezes barram as pesquisas porque não são de interesse material, econômico, financeiro, para os mantenedores da instituição. Há muito mais escolas, estudos e pesquisas no mundo espiritual do que no mundo material, físico. Para quem realmente gosta de estudar, para quem sente o prazer do conhecimento, do saber, a morte abre uma perspectiva maravilhosa de realização humana. Muitos espíritos iniciam estudos no mundo espiritual e depois reencarnam na Terra e trazem seus conhecimentos, que aqui são apenas recordados em alguns anos de estudo, e então impulsionam as pesquisas humanas. Em 1985, conheci rapidamente um espírito desencarnado, através de médium de psicofonia, com quem travei ligeiro diálogo, tendo-lhe me dito que estudava no mundo espiritual sobre os buracos negros, e que reencarnaria em breve para pesquisar sobre eles. Conheci um cientista desencarnado, com quem estudei por cerca de 3 anos, entre 1985 e 1988, que me passava informações avançadas a respeito de energia, de captação e distribuição de energia em nossos corpos, de forma um pouco diferente do que lia em livros, e até hoje guardo as fitas cassete com as gravações de nossos estudos. Trabalhei também durante cerca de 3 anos com um médico desencarnado, de 1985 a 1988, que fazia cirurgias mediúnicas usando facas, e às vezes ele as introduzia no corpo dos pacientes, mas não saiu uma gota de sangue sequer, pois ele me ensinou a trabalhar em chakras menores, nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e nos lóbulos das orelhas que impediam a circulação do sangue na área a ser operada, e funcionava mesmo, sendo eu seu enfermeiro e assistente. Engenharia de todos os tipos, arquitetura, robótica, informática, direito, nutrição, artes, teatro, música, dança e muitas outras áreas de interesse humano são estudadas em escolas especializadas no mundo espiritual. Cada um estuda o que quer, o que gosta. Ninguém é forçado a estudar coisas que não lhe atraem, e de que não gosta, só para ganhar dinheiro, para poder se sustentar, como na terra física. Não há necessidade de estudar ou trabalhar em coisas de que não gosta no mundo espiritual. Assim, estudar, na vida após a morte, no mundo original, que é o mundo dos espíritos, é sempre um prazer, e jamais um sofrimento, como ainda é para muitos na Terra. Desse modo, estudar passa a ser uma coisa natural, e atrativa, na vida espiritual. Mesmo que você esteja agora com 80, 90 ou mesmo 100 anos, e gosta de estudar, comece a pensar no que você gostaria de estudar após deixar o corpo de carne, e voltar ao seu mundo original, de onde veio e para onde vai. Faça planos de estudos e de trabalho novamente. Se você está sem estudar há muito tempo, volte a pensar nisso, mas pense em estudar uma coisa que lhe dê prazer. Se estiver aposentado há muito tempo, e estiver já muito idoso, comece a pensar que em breve vai voltar a trabalhar, vai voltar a se sentir útil novamente, e vai se sentir muito mais feliz com isso. Estudar é conhecer, é saber, e isso não tem limites, não tem fim, é eterno, pois você é um espírito imortal, e a evolução espiritual é infinita. Capítulo 8. As organizações do mal. No mundo material, pelo menos no Brasil,
A associação de pelo menos 4 pessoas para cometerem crime já constitui um crime em si mesmo, independentemente do crime que planejem executar, conforme está previsto no art. 288 do Código Penal Brasileiro. É comumente chamada a formação de bando ou quadrilha. Assim, quando 4 ou mais pessoas se juntam para atividades criminosas, sendo descobertos, estão sujeitas à condenação pelo crime que praticarem e ainda uma pena extra, independente da outra, apenas pela formação de bando ou quadrilha. Na Terra, vemos em todos os países pessoas se associando para cometerem crime, sendo na maioria das vezes o crime de roubo, que é subtração de coisa alheia ao móvel utilizando violência ou grave ameaça à pessoa, conforme descrição do Código Penal Brasileiro no seu art. 157. Há quadrilhas especializadas em roubo de banco, roubo de cargas nas estradas, tráfico de drogas, contrabando de armas, falsificação de dinheiro e muitos outros tipos penais. Na nossa dimensão, ainda há muitos milhares de espíritos voltados para o crime, dentro de nossa concepção de crime, e de acordo com as leis penais de cada país. Temos ainda quadrilhas bem organizadas, e bem armadas, voltadas para a prática criminosa. As organizações especializadas em tráfico de drogas no Rio de Janeiro são um bom exemplo disso. Muitas delas têm centenas de componentes, e eles estão usando armas modernas, contrabandeadas ou furtadas de unidades das Forças Armadas ou das polícias. Há criminosos encanados que não demonstram nenhum respeito às leis, ao Estado, às pessoas, e não são possuidores de compaixão, como ficou patente com o caso do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, que foi decapitado por um traficante usando uma espada de samurai, e apenas porque ele estava fazendo uma reportagem sobre o tráfico de drogas em um dos morros do Rio de Janeiro. Vemos toda hora casos de traficantes e assaltantes que matam idosos, crianças, policiais, e qualquer um que esteja no seu caminho, sem dó nem piedade. São espíritos com personalidade perversa, portadores de psicopatologia, do tipo transtorno de comportamento antissocial, mais comumente chamados de psicopatas. Há hoje cerca de 3% de psicopatas na sociedade, conforme indicam as pesquisas. Isso não representa muito, diante dos 97% que não são psicopatas, mas esses poucos fazem um grande estrago na sociedade, porque não agem dentro da lei, e estão muito bem armados. A luta, assim, com eles, é desigual, pois enquanto a polícia não pode atirar em qualquer lugar, para não atingir a população, os criminosos atiram sem essa preocupação. Não pensam em ninguém, a não ser neles próprios. Além de organizações criminosas, como as dos traficantes, que agem à margem da lei, há também as organizações estatais, que são o próprio Estado agindo como se organização criminosa fosse, como no caso da Alemanha de Hitler, que formou um exército de milhões de homens e saiu pelo mundo bombardeando cidades inteiras, matando, escravizando, torturando, e não apenas militares, mas também a população civil, indistintamente, e ainda tentando exterminar etnias, como no caso dos judeus. Foi o Estado quem realizou tudo isso, e não um pequeno grupo de pessoas. O Estado com o apoio da maior parte da população. Agora, pensando na imortalidade da alma, o que você acha que acontece com esses espíritos com personalidade psicopata? Pensa que eles se transformam no exato momento em que deixam o corpo de carne? Acha que eles se arrependem de seus crimes e de todo o mal que fizeram imediatamente após a morte? Eles viram anjinhos assim que deixam o corpo físico definitivamente? É claro que a resposta para essas perguntas não pode ser positiva, não pode ser sim. Ninguém muda instantaneamente, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. E a morte não transforma ninguém de forma mágica. A morte é apenas uma mudança de mundo, mas sem mudança de personalidade.
Deixamos este mundo e chegamos ao outro em minutos, com a morte, mas chegamos lá exatamente do jeito que éramos aqui. Gengis Khan não chegou ao mundo espiritual arrependido de toda a matança que comandou, nem Átila, o rei dos Hunos. Hitler não deixou o corpo pelo suicídio, tomando veneno e dando um tiro no céu da boca e de repente estava santificado no mundo espiritual, cercado de anjinhos, depois de ter causado a morte de muitos milhões de pessoas. Só judeus foram cerca de 6,5 milhões de mortes. Ele devia estar cercado por uma grande multidão de desencarnados revoltados e cheios de ódio. Eu não queria estar na pele dele no momento em que despertou do outro lado. Então, se essas pessoas más, de personalidade perversa, psicopatas, não mudam do dia para a noite, o que elas fazem logo após a morte? Algumas delas são aprisionadas pelas antigas vítimas, e levadas para locais onde as torturam longamente, em vingança, e muitas dessas pessoas ainda estão presas há séculos em zonas abismais. Outras conseguem proteção de antigos comparsas, seres do mesmo nível, que já se organizaram há muito tempo, e formaram organizações poderosas, e então levam os companheiros em segurança, para se juntarem e engrossarem as fileiras das organizações do mal. Dessa forma, tanto há seres perversos que desencarnam e são logo aprisionados por suas vítimas e passam a espiar o mal que produziram, como há também seres que desencarnam e logo se juntam a organizações estruturadas e voltadas para o mal. Mas que organizações são essas? O que elas fazem? No mundo espiritual não há tráfico de drogas, nem contrabando de armas, nem assaltos a banco ou a caminhões em estradas, etc. Então, o que elas fazem de errado, de mal? Precisamos voltar no tempo para entender essa questão. Há no mundo espiritual uma grande luta pelo poder sobre a Terra. Da mesma forma como sempre houve também no mundo material. O que Átila queria? Dominar o mundo. O que Gengis Khan queria? Dominar o mundo. O que Alexandre, o Grande, queria? Dominar o mundo. O que Xerxes e Dario, reis da Pérsia, queriam? Dominar o mundo. O que Hitler queria? Dominar o mundo. O que Napoleão Bonaparte queria? Dominar o mundo. Esses foram apenas os mais conhecidos na história. Esses homens, espíritos encarnados, não mudaram logo após a morte. Alguns foram aprisionados por antigas vítimas, milhares de vítimas que não conseguiram perdoar toda a maldade que eles fizeram. E outros foram amparados por antigos companheiros desencarnados e levados para lugares secretos, nas zonas mais baixas e profundas do mundo espiritual, e se associaram a organizações voltadas para a dominação da Terra, no seu todo, ou pelo menos na região inferior do mundo espiritual e também no mundo físico. As lendas religiosas sobre Lúcifer, contidas no Torá e na Bíblia, e também lendas semelhanças contidas em outros livros sagrados de outras religiões mostram hordas de seres voltados para o mal, que alguns preferem chamar de demônios, e liderados sempre por um chefe, que no caso do judaísmo e do cristianismo seria Lúcifer. Satanás, Lúcifer, diabo, demônio, cada um chama de um jeito, em cada religião, mas todas as religiões descrevem seres voltados para o mal sendo chefiados por um ser mais poderoso que todos os demais. A lenda dos anjos caídos, ou decaídos, coincide com os relatos sobre os exilados de Capela. Há um livro antigo muito interessante, com o título de Exilados de Capela, de autoria de Edgar Darmond, que nos conta a saga do exílio de milhões de espíritos que habitavam um planeta no sistema solar de Capela, na constelação do Cocheiro. Segundo o relato, tendo o planeta daquele sistema solar atingido um nível mais avançado de evolução espiritual, os seus dirigentes espirituais decidiram exilar os espíritos ainda rebeldes, que já haviam causado muitos estragos aos demais habitantes, exatamente como a que fizeram Gengis Khan, Átila e Hitler, que nada construíram de positivo. Então, planejaram e executaram o grande exílio de milhões de espíritos,
que vieram para nossa Terra. Allan Kardec, em sua obra Gênese, também trata desse assunto, de forma um pouco diferente, mas com a mesma essência, chamando os exilados de raça adâmica, fazendo referência a Adão e Eva, que representariam essa raça vinda de outro lugar. Desde que os exilados de Capela chegaram à Terra, há milhares de anos, nunca desistiram de dominar o novo planeta, e trabalham incansavelmente para isso. Desde a Atlântida, esses exilados lutam de forma organizada para chegarem ao poder, só que existe muita disputa interna pelo poder, e isso os divide e enfraquece. Se tomarmos como parâmetro a Terra física, e os espíritos encarnados que tentaram dominar o mundo ao longo da história, vemos que houve muita luta entre grupos rivais que tinham o mesmo sonho de dominação global. Xerxes havia construído um grande império, e queria ainda mais, pois sua ambição não tinha limites, como, aliás, é comum a todos os grandes conquistadores, e então resolveu invadir a pequena Grécia, para acrescentar ainda mais terras ao seu domínio. Todavia, encontrou pela frente um grupo de guerreiros excepcionais, os espartanos, que barraram o seu caminho nas Termópilas por 3 dias, o suficiente para que fossem avisadas as demais cidades, sobretudo Atenas, da invasão, e 1 ano depois os persas bateram em completa retirada, após a derrota na Batalha de Platéia, e nunca mais voltaram a pisar em solo grego. Pouco tempo depois, outro que também sonhava em dominar o mundo, Alexandre, o Grande, invadiu a Pérsia, e conquistou aquele império, criando um império grego, que também desapareceu, tendo sido sucedido pelo Império Romano, que desapareceu por sua vez. Gengis Khan criou um vasto império. Ele desapareceu. A União Soviética foi também um imenso império. Desapareceu. O que estão fazendo agora esses grandes conquistadores? Pode ser que alguns tenham já se transformado, tenham mudado, tenham se arrependido de todo o sofrimento que causaram a milhares ou milhões de pessoas. Todavia, certamente alguns ainda não mudaram, pelo menos os mais recentes. Não faz muito tempo que, em reunião mediúnica, em conversa com um espírito desencarnado, mencionei Hitler, e ele me disse: você não faz ideia do que ele anda fazendo. Ele deu claramente a entender que Hitler não se arrependeu, não sente remorso pelo que fez, e que anda trabalhando em coisa que não é boa para os humanos encarnados, ou pelo menos para os desencarnados. Hitler desencarnou em 1945. Tem apenas 65 anos que ele deixou o corpo. Isso é muito pouco tempo. Vejo em reuniões mediúnicas espíritos que fizeram o mal e estão desencarnados e voltados para o mal há séculos. Há hoje alguns livros psicografados que falam claramente de organizações voltadas para o mal, lideradas por seres inteligentes, experientes conhecedores do que alguns chamam de magia negra, e também de hipnose. Livros como a trilogia psicografa pelo médium Robson Pinheiro, composta por Legião, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta nos revelam um pouco dos bastidores de organizações tenebrosas que não se cansam de combater as forças do bem. Os temidos magos negros, que são os senhores da escuridão, que dominam vastas áreas nas zonas mais baixas do mundo espiritual, ligados aos dragões, líderes maiores, ou os maiorais, como também são chamados, todos comandados pelo chefe dos dragões, o número 1, que é o Lúcifer. O livro Abismo descreve. O livro A Marca da Besta também. Já o vi pessoalmente uma vez. Fui ferozmente atacado por ele. Acho que por mexer com o interesse direto dele, e por isso ele quis me intimidar. Ele é um espírito realmente muito poderoso. Mas há espíritos bons em nosso planeta muito mais poderosos do que ele. Senti que não posso enfrentá-lo sozinho, e ninguém deve fazer isso, a não ser que seja muito evoluído, mas muito evoluído mesmo. E quem é tão evoluído assim na Terra? Refiro-me aos encarnados. Lido há anos com os conhecidos magos negros, expressão que não gosto mais de usar, e não utilizo mesmo no trato com eles.
Acho muito ofensiva, e não devo ser ofensivo no trato com eles, por mais que queiram me fazer mal. Já tive muitas oportunidades de conversar com eles, vários deles, que apresentam características semelhanças, personalidades parecidas, gostos parecidos, e discursos iguais. Através de médiums diferentes, conversei com vários deles, que às vezes tentam me intimidar, e ora tentam me cooptar para o lado deles, fazendo propostas, oferecendo coisas que muitos na Terra desejam, que é muito sexo, poder e dinheiro. Eles acabam descrevendo muitas vezes, na ânsia de intimidar e assustar, suas organizações, seus métodos, seus planos, e isso facilita nossa defesa. Cada mago negro tem um pequeno exército sob o seu comando, e muitos possuem laboratórios em seus domínios, que são fortificados, e ficam em regiões muito profundas no mundo espiritual, e não no umbral, que fica perto da crosta terrestre. Para se chegar a esses domínios é preciso descer vários quilômetros abaixo da superfície da Terra, e existem condutos, túneis, que são buracos verticais profundos, que podem levar até lá. Na obra Senhores da Escuridão, um grupo de espíritos desceu até uma organização dessas no mundo espiritual, utilizando uma nave daquela dimensão, um aeróbus, que chegou até certo ponto, e depois tiveram que seguir a pé o restante do caminho. Uma vez eu desci, acompanhado por 2 espíritos experientes, estando eu fora do corpo, até um ponto de encontro utilizado para conversações com os Senhores da Escuridão. Eles me levaram até uma casa no mundo espiritual que escondia um desses túneis verticais, um portal entre 2 dimensões, como chamei depois em conversa com um amigo espiritual incorporado, e ele confirmou de certo modo a minha percepção e a minha experiência como um todo. Estivemos com um dos magos negros, na verdade um velho conhecido meu, dessas e de outras encarnações. Fomos companheiros de uma ordem religiosa no Antigo Egito, por volta de 1500 a.C. e também já estivemos disputando poder, segundo ele me disse uma vez em reunião mediúnica, na Grécia, em Roma e na França, durante a Revolução Francesa. Encontramos-nos, estando ele também acompanhado por 2 seguranças, para equilibrar o número dos meus acompanhantes. Conversamos bastante, lembrei de coisas do passado, de um tempo em que lutávamos energeticamente. Hoje em dia conversamos amigavelmente, ele incorporado, educadamente, e até sorrimos. Respeitamo-nos mutuamente. Também fui, no passado, o que ele ainda é. Fui também um mago negro. Tive muito poder. Mas me regenerei. Ainda estou longe, e muito, da perfeição, mas já deixei o caminho do mal para trás, e isso não tem mais volta. Antigos companheiros de organizações espirituais voltadas para a dominação da Terra não aceitam até hoje a minha mudança de lado, e me chamam de traidor, e por isso me perseguem. Hoje sirvo as falanges do bem. E estou feliz com isso. Meu mestre maior, e meu chefe, é Jesus. É ele quem eu sirvo, como um pequeno soldado. Algumas organizações do mal possuem cientistas e inventores desencarnados trabalhando em seus laboratórios, criando aparelhos que servem a vários propósitos, a exemplo da obsessão, que as obras de Robson Pinheiro chamam de obsessão complexa, por se diferenciarem das obsessões clássicas em que apenas se usam a influência energética, a hipnose, ovoides, etc., tudo natural, sem a utilização de aparelhos e de tecnologia. Já tive várias oportunidades de conversar com cientistas desencarnados que trabalhavam para essas organizações, e o que eles falam coincide muito com as coisas que os livros de Robson Pinheiro descrevem, em termos de tecnologia e aparelhos usados pelos magos negros. Já tive, inclusive, instalado em mim mesmo um aparelho, e depois de um tempo ele saiu naturalmente, estando eu fora do corpo, e eu o peguei com as mãos, e senti a sensação de estar pegando em metal, frio e duro. As organizações de que falo,
e de que também falam os livros Legião, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta, psicografadas por Robson Pinheiro, e também Os Dragões, psicografado por Wanderlei Oliveira, e ainda A Batalha Final, psicografado por Aguinaldo Paviani. Não são pequenas organizações, despreparadas, desorganizadas. Pelo contrário, são grupamentos muito bem organizados, com hierarquia rígida, e com promoções de postos, como um exército. Não se pode subestimar a força, a inteligência, e a capacidade de fazer estragos e de fazer o mal dessas organizações. Por isso acho válidas as obras antes citadas, que têm nos revelado cada vez mais a estrutura dessas organizações que nos combatem, para que possamos nos defender, e traçar estratégias de defesa. Conhecendo as táticas daqueles que nos combatem, teremos mais chance de defesa e de vitória. Para nossa sorte, há muita luta interna pelo poder, o que sempre enfraquece essas organizações, e o chefe maior dos espíritos que querem dominar a Terra na verdade não conta com uma uniformidade de desejos, diante das rixas pessoais entre os magos negros, que lutam e guerreiam muitas vezes entre si, da mesma forma que na Terra muitos desses magos negros, quando aqui reencarnam, lutam pelo domínio de tudo, e acabam guerreando entre si também, o que é bom para a humanidade. Imagine se Hitler, Stalin e os japoneses tivessem se aliado durante a Segunda Guerra Mundial. O fato de Hitler ter invadido a Rússia levou a Alemanha à sua primeira derrota, e deu início a todo o processo de derrotas subsequentes, que levou à derrocada total do nazismo. Aliados que fossem os poderes da Alemanha, Japão e Rússia, o resto do mundo talvez não tivesse defesa, e hoje poderíamos ser todos escravos dos nazistas. Assim, a desunião dos seres das trevas de um lado, e a união e a ordem dos seres da luz do outro, triunfaremos certamente. Dessa forma, não tenhamos pessimismo. Não tenhamos medo de ler os livros que falam das poderosas organizações das trevas. O bem sempre venceu. O bem continuará vencendo, apesar de os espíritos desajustados terem em suas mentes a ilusão de que estão vencendo e de que vencerão no final. O exílio se aproxima, e eles sabem disso, e por isso fazem a tentativa final e desesperada. Capítulo 9. Os trabalhadores do bem. Falamos no capítulo anterior sobre as organizações do mal. Agora vamos falar sobre os trabalhadores que se organizam para ajudar, para auxiliar, para socorrer, enfim, que trabalham para fazer o bem. Se há espíritos trabalhando na Terra, no lado espiritual, no mundo espiritual, para dominar a humanidade, para mantê-la na ignorância, e sob a sua influência, há também incontáveis espíritos na mesma dimensão trabalhando para esclarecer, socorrer, amparar, e contrabalançar a influência negativa das hostes malignas. Como dissemos no capítulo sobre as organizações do mal, milhões de espíritos do planeta que fica no sistema de Capela foram exilados de lá, vindo para a Terra. Isso demonstra que naquele planeta havia espíritos superiores administrando o orbe, velando pelo progresso daquela civilização, cuidando da evolução dos seres que ali viviam, e que em determinado momento decidiram retirar os seres muito rebeldes, não podendo eles de forma alguma impedir que isso acontecesse, o que mostra também que eles não eram mais fortes do que aqueles que os expulsaram do planeta, e que os trouxeram para nosso orbe. Pois mais que pensemos que eles eram milhões, e muito poderosos, havia muitos espíritos mais poderosos ainda acima deles, acompanhando tudo o que faziam, e no momento em que aquela civilização deu um salto evolutivo, estando pronta para dar um novo passo no seu progresso, os rebeldes incorrigíveis foram retirados do convívio social, e, na medida em que iam desencarnando, não mais retornavam a nascer no planeta, permanecendo no mundo espiritual daquele orbe até chegar a hora do transporte para a Terra. No universo não existe desordem. No universo não existe caos. O que existe é a ordem perfeita, que nem sempre nós espíritos imperfeitos demais conseguimos perceber.
Existe contato, intercâmbio e comunicação entre os dirigentes espirituais dos diversos planetas, e a administração em cada sistema solar, em cada galáxia, e está tudo interligado. Há organizações e hierarquia entre os espíritos mais elevados, assim como entre os integrantes das organizações do mal, só que os postos e as funções das organizações do bem são alcançados pelo mérito pessoal, e isso é baseado na evolução moral e intelectual de cada espírito, não apenas na força e na inteligência. Há no mundo espiritual uma aristocracia intelecto-moral, como chamou Allan Kardec. Nas organizações do bem não há eleições. Os governantes e administradores das cidades espirituais, dos planetas, dos sistemas solares, das galáxias, etc., não são escolhidos por meio de eleição, como acontece na Terra com prefeitos, governadores e presidentes. Os governantes espirituais são indicados de cima para baixo. Os mais evoluídos e experientes escolhem aqueles que ocuparão os cargos que estão sob o seu comando, chefia e direção, como acontece nas Forças Armadas Brasileiras, por exemplo, em que não há eleição para comando de suas unidades. Para nós, acostumados com a chamada democracia, em que elegemos nossos representantes para as câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais e Congresso Nacional, bem como elegemos prefeitos, governadores e presidentes da República, isso pode parecer estranho. Todavia, vemos como as eleições são feitas, e como impera o poder econômico, que banca as campanhas, bem como vemos que há desajustes de todos os tipos, com pessoas sem preparo e de caráter duvidoso chegando aos cargos diretivos e como a corrupção está entranhada na administração pública em geral. Nada disso existe nas cidades espirituais das regiões claras. A cidade espiritual Nosso Lar, descrita na obra de André Luiz, bem demonstra como funciona a administração e o governo nessas cidades. Vemos nas inúmeras obras de André Luiz e também em várias outras, igualmente psicografadas por diversos outros médiuns, como as cidades espirituais são organizadas, como são administradas por espíritos preparados, e sempre bem-intencionados e honestos, que trabalham incansavelmente, muitas vezes até mais do que os demais trabalhadores locais, para que as pessoas das cidades sejam felizes. Não há nas cidades espirituais corrupção, desvios de verba, nem nada de ruim do que vemos em nossas cidades na terra física. Vemos nas obras mediúnicas como existem postos de socorro na região chamada de umbral, com hospitais para atendimento emergencial e tratamento de espíritos recém-resgatados na região sombria e que ainda não estão em condições de ser levados para uma cidade espiritual. E os trabalhadores desses postos de socorro estão vinculados a uma cidade espiritual. Os chefes desses postos são indicados pelos dirigentes de uma cidade espiritual. A hierarquia. A organização, como acontece em um estado bem estruturado na Terra. A organização administrativa. Há cargos. Há respeito pela hierarquia. No livro Nosso Lar e nos demais livros da série escrita por André Luiz, que são 13 no total, e que reli na sequência entre 2009 e 2010, e que é para mim o maior exemplo de obras que descrevem a vida no mundo espiritual, com suas cidades e postos avançados de socorro em regiões de sofrimento, vemos como cada pequeno posto de trabalho nas zonas escuras está ligado a um posto maior e este é uma cidade espiritual. Está tudo interligado, e tudo segue uma ordem, uma estrutura administrativa, sempre visando o bem do ser humano desencarnado. Existem milhares e milhares de cidades espirituais na Terra. Acima de cada país, há centenas ou milhares de cidades espirituais, a depender do tamanho do país, e em um direcionamento vertical, de acordo com a região em que estão. Há cidades como Nosso Lar que estão muito perto da terra física, e na porta do umbral. Acima de Nosso Lar, em dimensão ainda mais sutil, a cidade é lá ligada, e assim sucessivamente,
o que também acontece com outras cidades espirituais no mundo todo. E há acima de todas as cidades uma cidade onde funciona a administração geral do planeta, onde ficam os dirigentes maiores, com o governante da Terra à frente de tudo. Há regiões administrativas, como acontece na Terra, que está dividida em países, estados e municípios, para facilitar a administração. Em tudo isso há uma grande ordem. Como na Terra ainda há malfeitores desencarnados, assim como encanados, como os criminosos do tráfico de drogas, do contrabando de armas, etc., há a necessidade de se manter uma força policial no mundo espiritual. Todavia, isso só existe nas regiões mais próximas da crosta terrestre, pois nas cidades espirituais que ficam nas regiões claras não há necessidade de polícia, uma vez que não há lá bandidos, criminosos, pois eles não conseguem chegar até lá, devido ao seu grau de adensamento do corpo espiritual. Nas regiões espirituais mais próximas da Terra física, bem como na dimensão física mesmo, ainda há grande necessidade de força policial espiritual, para dar proteção individual às pessoas, organizações, instituições, etc. Nenhum centro espírita ou similar, como a casa onde trabalho, onde se façam reuniões mediúnicas de intercâmbio mediúnico para socorro a desencanados, e auxílio a encanados também, funciona sem proteção espiritual. É destacado para cada casa de trabalho desse tipo um contingente de seguranças, de soldados, de guardiões. Damos muitos nomes para esses trabalhadores, que na verdade são seguranças. Normalmente esses seguranças, ou guardiões, são espíritos que tiveram recentemente experiência reencarnatória como guerreiro, como soldado, como policial, etc. São espíritos experientes, especializados na defesa. São espíritos destemidos, sempre prontos para a luta, para a batalha, em defesa daqueles que estão sob sua proteção no ambiente de trabalho. Os guardiões não são espíritos protetores, anjos da guarda pessoais, amparadores, etc. Eles são treinados e destacados para a proteção e defesa do centro, da casa de trabalho. Espíritos protetores, anjos guardiões, amparadores, etc., são outra coisa. São espíritos que receberam a missão de dar proteção e orientar um único encarnado. É uma missão pessoal, individual, não coletiva. Quem dá proteção aos trabalhadores do bem em sua casa, na rua, no trabalho, etc., quando necessário, são os mentores ou protetores pessoais. Os guardiões apenas dão proteção, normalmente, às casas de trabalho. É claro que há situações especiais, emergenciais, em que os guardiões do centro podem ser deslocados para dar proteção especial a algum trabalhador, que seja merecedor e que esteja precisando muito de uma proteção maior, por estar sofrendo um ataque espiritual mais intenso, e por parte de organizações muito poderosas do mal, que estejam combatendo o trabalho do centro. Vemos esses guardiões, que são trabalhadores do bem, com nomes diferentes, atuando em centros espíritas, terreiros de umbanda, terreiros de candomblé e muitos outros tipos de casas em que somente se faz o bem. Nas casas que fazem trabalho para prejudicar os outros, trabalham outros tipos de segurança, que pertencem a organizações voltadas para o mal. Assim como na Segunda Guerra Mundial havia soldados matando para dominar e soldados matando para libertar, ou seja, uns lutando em nome do mal, e outros lutando em nome do bem, no mundo espiritual há também soldados que ainda pegam em armas, mas não matam, porque os espíritos não morrem mais, e eles são incumbidos de darem proteção, e às vezes participam de verdadeiras batalhas. Há organizações do mal, nas zonas abismais, que possuem um pequeno exército, e que muitas vezes atacam em grandes grupos algumas organizações da Terra, como acontece com frequência na nossa casa de trabalho, e por isso precisamos ter também uma quantidade necessária de guerreiros para nos defender. Há vezes há luta,
a confronto, inclusive utilizando armas eletromagnéticas, ou coisa parecida, não dando para descrever exatamente como elas funcionam, por não termos armas semelhantes na Terra. Talvez o mais próximo sejam aquelas armas de eletrochoque usadas pela polícia americana, mas sem fio, e bem maiores, que servem para deixar inconsciente quem recebe a carga eletromagnética. Já participei uma vez, no mundo espiritual, estando fora do corpo, de uma espécie de ação policial, em que perseguíamos um espírito e o capturamos. Estava segurando uma espécie de pistola com cano comprido, parecendo antigas pistolas usadas pelos piratas do século XVI, e estava correndo atrás de um homem, e o alcancei junto a um veículo que estava parado. Existem no mundo espiritual exércitos organizados, que lutam contra as forças voltadas para o mal. Já estive várias vezes, depois que meu pai desencanou, em 2006, em unidades militares, vendo homens fardados, veículos militares, tropas marchando, e já até participei de ações junto com militares do mundo espiritual. Como meu pai era coronel do exército, tendo comandado a Polícia Militar da Bahia, e também foi secretário de Segurança Pública do Estado, tendo longa experiência com segurança pública, logo estava integrado nas forças de segurança do mundo espiritual, reunindo-se com generais, como tive oportunidade de ver certa vez no mundo espiritual, quando fui procurá-lo, e o encontrei em um forte no alto de uma montanha, aonde chegou de jipe. Isso me foi confirmado depois por amigo espiritual através de uma médium de confiança, quando lhe perguntei a respeito da minha lembrança da experiência fora do corpo. Se há exércitos de espíritos tentando prejudicar a humanidade, e dominá-la, há também exércitos imensos de soldados e oficiais bem treinados e experientes lutando sem tréguas contra eles. Estive fora do corpo certa vez, em 2010, em uma unidade militar onde vi uma grande tropa fardada marchando, e lá havia prisioneiros capturados, presos. Estive lá para conversar com o general que comanda a unidade para convencê-lo a permitir que fosse instalado lá um posto de atendimento aos espíritos feridos em combate, os capturados, pois eles não eram cuidados. Eram tratados com imenso rigor. Depois disso, o general foi visitar a nossa casa de trabalho, para ver o que nós fazíamos, e ver se nós compactuávamos com os espíritos capturados por eles e retirados de circulação, e após ele ver o nosso trabalho, concordou com a instalação do posto de socorro. Nós não tratamos simplesmente e depois liberamos os espíritos para voltarem às suas organizações do mal. Não. Nós os tratamos e os convencemos a seguirem outro caminho, e então os encaminhamos para uma cidade espiritual. Os militares apenas capturavam os espíritos em combate, e os mantinham aprisionados, como se fossem prisioneiros de guerra, pois eles não faziam o trabalho de esclarecimento e convencimento dos soldados inimigos como nós fazemos em nossa casa, o que é feito em qualquer reunião mediúnica séria. O general nos disse que há no Brasil grande contingente de tropas vigiando as fronteiras, no mundo espiritual. Falou do espírito que criou o crack, e que foi aprisionado por eles, por ser um espírito extremamente maldoso, que somente trabalha pela destruição da humanidade. Em nossas casas de trabalho, como centros espíritas, há equipes espirituais de trabalho, de forma organizada, com um líder maior, chamado normalmente de dirigente da casa, e no nosso trabalho ele é chamado de coordenador geral dos trabalhos. Nessas equipes espirituais há médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, padres, freiras, índios, caboclos, pretos velhos, e às vezes até cientistas, a depender do tipo de trabalho. Nas reuniões mediúnicas há sempre médicos espirituais, mesmo que não se manifestem pela incorporação, auxiliados por enfermeiros, pois sempre são levados espíritos recém-resgatados do umbral ou de regiões ainda mais profundas, em grande estado de sofrimento,
às vezes feridos, bem como são tratados espíritos que sofreram acidentes, morreram em desabamentos, terremotos, tsunamis, foram assassinados, etc., se que se viram feridos, sangrando. Há também padres e freiras nessas equipes de trabalho, experientes em acalmar, aconselhar, acostumados que